Começava a fumar o cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, tava tudo escuro já, e eu me deparava assim, tipo, com uma pilha de cigarro assim. Fala galerinha, Daniel do canal Meteoro. Atores que acabaram com sua carreira ou lutam para que elas não vá por água abaixo. Nesse react aqui, vamos ver alguns atores, alguns cantores e alguns personagens do folclore brasileiro que acabaram em nada ou estão lutando para não acabar. Vamos dar um bisu aí. Foi uma coisa que é muito difícil você administrar dependência química com qualquer coisa que você faça na vida. Eles alcançaram o auge do sucesso, mas o vício em drogas leva suas carreiras até o fundo do poço. Hoje, você verá 12 artistas famosos que, no ápice da fama, tiveram suas vidas arruinadas pelo vício. O que aconteceu com esses artistas? Um dos nomes mais famosos da Rede Globo no início dos anos 90 era do ator Felipe Camargo, que nesse mesmo período precisou lidar publicamente com vício em entorpecentes. Ele teve seu primeiro contato com as substâncias ilícitas e o álcool aos 14 anos e chegou a ser demitido da novela Pátria Minha de 1994, já que os problemas causados Vai ter um pequeno problema com esse pessoal aí, que é a fama. Eles vão perdendo a fama. Você percebe que quando eles estão no auge da fama, eles não sabem lidar com a situação e aí usam droga, bebida, essas coisas. Quando a fama vai indo embora, eles continuam pelo fato de estar em depressão, de não ter mais sucesso. E aí eles não conseguem controlar o fato de estarem com a fama e o fato de não ter mais fama. O povo parece que é meio desequilibrado. pelo vício estavam prejudicando o ritmo das gravações. Por isso, seu personagem e o de Vera Fischer, com quem era casado na É, época, foram mortos em um incêndio. acabou em nada. Atualmente, com 63 anos, ele segue participando de reuniões dos narcóticos e dos alcoólicos Ah, anônimos isso é uma há doença. mais de 2 décadas. Eu acho que você tem que buscar uma motivação extra, que às vezes ela não tá com você. Porque nessa hora, assim, você tá se gostando tão pouco e que você não consegue dar pra você. Ele passou muitos anos afastado da Globo. Então, fez uma ponta em Cobras e Lagartos em 2006. E depois voltou com tudo na minissérie Som e Fúria, em 2009, como protagonista. O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Casagrande passou por também era meio grandes loucão. times como É, Corinthians, São Paulo, Porto e Flamengo durante sua carreira. Após se aposentar dos gramados no fim dos anos 90, ele desenvolveu uma dependência química que durou 37 anos. Segundo o ex-atleta, no passado, o uso de entorpecentes não o impedia de ser um pai legal para os filhos. Mas em setembro de 2007, ele capotou o carro devido a um surto psicótico. E alguns dias após receber alta do hospital, foi internado involuntariamente pelo filho mais velho em uma clínica para dependentes, sendo essa sua segunda internação. Ao também longo dos sumiu faz anos, tempo da TV. Casagrande teve 4 overdoses, mas nenhuma Às vezes sequela aparece aí no física. de louco. No entanto, o ex-jogador disse que via demônios e tinha a constante impressão de estar sendo seguido. A última passagem do comentarista pela reabilitação foi em 2015, quando buscou o tratamento voluntariamente. Desde então, está em abstinência total e fala abertamente sobre o assunto, destacando os perigos do vício. Com sua dupla Rick, Renner teve uma longa carreira de sucesso, o que alcançou o auge em 1998 com Quem o não se lançamento da lembra, né? música Ela é Demais. A canção ficou nas Esse deu paradas muito de trabalho. sucesso durante 5 meses consecutivos e é considerado um clássico do sertanejo. Porém, em 2011, a dupla se separou devido ao vício de Renner. Com isso, no mesmo ano, o cantor foi internado em uma clínica de reabilitação. Segundo a assessoria, a dependência do sertanejo começou devido ao uso contínuo de medicamentos. Os remédios teriam sido receitados para tratar a síndrome do pânico que Renner adquiriu após um acidente em 2001, quando perdeu o controle do carro e bateu em uma moto. 2 pessoas que estavam na moto morreram na hora. Ela não dá sinal, ela chega. Eu tive ela dentro do hotel no quarto, mas aí começou uma falta de ar muito grande, sabe? Muito grande.
começa a adormecer as mãos, as pernas. A síndrome do pânico, ela existe mesmo e é uma coisa muito ruim, né? Em 2012, a dupla retornou aos palcos. Mas em dezembro de 2014, o cantor se envolveu em outro acidente grave. Renner foi detido após bater sua BMW contra um carro estacionado. O cantor estava sob o efeito de álcool e com a carteira de habilitação vencida desde 2010. Ele tentou fugir do local, causando uma segunda colisão contra um poste. Não houve feridos. E o músico foi liberado pela polícia após pagar R$10 mil. Com a repercussão negativa do acidente, Rick anunciou o fim da dupla no início de 2015. Coitado companheiro. Depois, Renner foi internado em uma clínica de reabilitação por alguns dias. Passados esses problemas, a dupla voltou e segue trabalhando nos palcos. No final dos anos 90, o Capital Inicial começou a alcançar um sucesso estrondoso. No entanto, após um show frustrante em 1993, o vocalista Dinho Ouro Preto mergulhou no vício e abandonou a banda. Aí foi muito excesso, sabe? Eu não sei, muita droga. E eu achava que eu fazia mais para afogar essa noção que eu tinha de eu não estar à altura do desafio. Mas eu acho que as drogas estavam ligadas à minha percepção de mim mesmo. Sabe? Sem trabalhar, o cantor passava noites consumindo muita bebida alcoólica e entorpecentes. Ele frequentemente organizava festas em seu apartamento e em uma delas acabou sendo roubado em cerca de $20 mil, o que o deixou financeiramente arruinado. O Capital acaba virando uma descida para o inferno, sabe? Começa a ficar cada vez pior, excessos. Nessa época, Dinho lançou 2 álbuns em carreira solo, sem muito sucesso. Assim, precisou fazer trabalhos de tradução e publicidade para ganhar dinheiro. Seu primeiro casamento com a modelo e produtora de moda, Mary Stockler, também foi seriamente afetado pelo vício, segundo o próprio cantor. Em 1994, Dinho conheceu a arquiteta Maria Catânio, com quem continua casado e a quem acredita pelo apoio em sua luta contra o vício. Em 1998, o cantor retornou ao Capital Inicial. E em uma entrevista concedida em 2023, afirmou estar limpo de qualquer substância. O icônico ator de Hollywood, Johnny Depp, alcançou sucesso mundial ao interpretar o protagonista da franquia Piratas do Caribe, lançada em 2003. Porém, a essa altura, também já havia provado vários tipos de entorpecentes. Segundo o próprio ator, ele começou a usar comprimidos quando tinha 11 anos. Apesar do uso precoce, o intérprete de Jack Sparrow disse que nunca foi viciado em narcóticos ou álcool. No entanto, o vício do ator foi amplamente comentado durante o processo de divórcio da atriz Amber Heard. No julgamento, a ex-agente de talentos de Depp afirmou que ele sempre chegava atrasado nos sets e frequentemente precisava usar um fone de ouvido para receber suas falas durante as filmagens. O ex-gerente de negócios de Depp também testemunhou sobre o comportamento errático do ator devido ao abuso de substâncias e álcool. Mais afastado de grandes filmes há alguns anos, o astro deve retornar à telona em 2025 e segue tentando se manter longe dos vícios. Líder e fundador de uma das bandas mais famosas do país, Renato Russo se envolveu com substâncias ilícitas na adolescência. Mas foi durante a ascensão da Legião Urbana que seu vício atingiu o ponto crítico. Em 1993, o cantor passou 29 dias internado em uma clínica de reabilitação para tratar do vício em álcool e em entorpecentes pesados. Inclusive, durante esse período, Renato escreveu sobre sua experiência em um diário, onde relatou diversos momentos em que se apresentou bêbado e sob o efeito dessas substâncias. Agora, é difícil, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: o alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, né? Eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado. E, na verdade, isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? O vício do cantor irritava os outros membros do grupo, pois prejudicava o desempenho da banda no geral. No diário, Renato ainda falou sobre o quanto gastava com bebidas e narcóticos. Segundo o cantor, naquele momento, ele estava tendo problemas financeiros, apesar de ter ganhado muito dinheiro com sua carreira.
Infelizmente, ele nos deixou em 1996, aos 36 anos, vítima das consequências da AIDS. Um dos comediantes mais populares do Brasil, Whindersson Ih, Nunes, coitado. também teve que lutar contra o vício. Ele, inclusive, abordou o tema em sua biografia, Vivendo como um Guerreiro. No livro, o Whindersson revelou que já usava as substâncias ilícitas antes mesmo de conhecer sua ex-mulher, a cantora Luísa Sonza. Ele também confessou que o vício foi um dos motivos que levaram ao fim de seu casamento. Assim, após o divórcio, ele fez uso dos entorpecentes sintéticos mais populares. Você tem de tudo, né? Em um Tem dos dinheiro, capítulos, tem o Whindersson mencionou que fama, passou muitas mas noites usando essas substâncias, que tinha a sensação de descontrole e que seu cérebro parecia estar derretendo. Começava a fumar o cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, tava tudo escuro já, e eu me deparava, assim, tipo, uma pilha de cigarro, assim. Aí eu falei assim, cara, não tô legal, não tô legal da cabeça, não, porque eu não tô vendo o tempo passar, tá ligado? Tá distorcendo, assim. O comediante chegou a pensar em se internar, mas foi alertado por amigos de que isso seria um prato cheio para a mídia e uma maneira de culpar Luísa pelo fim do casamento. Ainda na ativa, o humorista fala constantemente sobre a importância de manter a saúde mental e as dificuldades que viveu com seu vício. Galã da década de 90, Fábio Assunção já foi até indicado ao Emmy Internacional na categoria Melhor Ator. Seu primeiro contato com as drogas foi na adolescência, e desde então sua vida pessoal e profissional sofreu muitos altos e baixos. Em 2008, Assunção integrou o elenco de Negócio da China, mas deixou a novela para tratar da dependência química. Ele passou por clínicas nos Estados Unidos e 2 no Brasil, recebendo alta em 2011. Eu me tornei dependente químico. Foi uma coisa que é muito difícil você administrar dependência química com qualquer coisa que você faça na vida. O ator também já foi detido 2 vezes. A primeira foi por desacato em uma festa de São João em junho de 2017, quando testemunhas disseram que Assunção estava bastante alcoolizado. Em 2017, o ator decidiu buscar tratamento na Argentina após novos problemas com drogas. Mas a segunda prisão ocorreu em maio de 2018 em São Paulo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro após um acidente de carro. No fim, foi autuado por embriaguez e teve a carteira de motorista suspensa por 1 ano. Hoje, alega estar limpo.